Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Reto original. E dessa vez, Josh aqui novamente com a gente. Salve! E como vocês viram no episódio anterior, nós falamos mais questões técnicas para você, filmmaker para você, artista que quer se gravar. E hoje iremos falar de... Storyboard. 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 Isso aí, por onde começamos? Porque tem muita coisa aí. Com certeza. Bom, então vamos começar. O que é o storyboard? Então, o storyboard é assim, quando você tá no estágio de pré-produção do clipe, e aí você... São muitas câmeras, eu fico... Eu não sei pra qual delas. Sabe pra onde olhar. Eu tô confuso. Mas, então, quando você tá no estágio de pré-produção e você já terminou de escrever o seu roteiro, normalmente quando você escreve uma cena, você meio que tem uma ideia de como você quer tirar aquela cena das palavras, né? Como você quer ver aquilo que você está escrevendo. E o storyboard é você fazer isso. É você desenhar mais ou menos como vai ser cada take para servir de guia para você estar fazendo o seu shortlist, que vai ser o guia para quando você estiver no dia da gravação. E você desenhando o ângulo, é muito mais fácil de você passar para alguém, no caso assim, de você que for gravar, mas você vai chamar um amigo para te gravar, ou você vai contar com alguma ajuda externa, é muito bom de você passar, eu quero que eu fique mais ou menos desse jeito assim na câmera. Mesmo a pessoa não tendo essa especialidade, né? Exatamente. Como diretor de fotografia, no caso. E que no caso, assim, de você tá se gravando, normalmente a pessoa não vai ter, né? Você vai ter um amigo que, no máximo, grava TikTok, tá ligado? Então... porque assim, a gente pode falar, que o storyboard é pra deixar mais visualmente... mastigado possível para quem for gravar, para você mesmo, né, que quer entender mais sobre a gravação ali, já é legal de colocar esses takes. É legal também você falar isso, né? Porque o storyboard ele não só é um guia para você passar para outras pessoas, mas é também um guia para você ver se a sua ideia vai ficar como você quer que ela fique, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu escrevo uma cena e no que eu tô escrevendo a cena eu tô imaginando ela de um jeito. E aí na hora de desenhar essa cena eu percebo, tipo, cara, não ficou legal, tá ligado? Tipo, esse take, esse ângulo assim, talvez não fosse a melhor escolha. E o storyboard te ajuda nisso, é você visualizar a cena que você escreveu. E também poder explicar para outras pessoas. Nas primeiras gravações assim que a gente fez com a produtora, eu não tinha muito esse hábito de fazer o roteiro, de escrever realmente. Nunca fui muito de escrever e nem de ler. Então eu gostava mais do visual ali, do filme mesmo, de uma história em quadrinhos, por exemplo. E quando eu fui criar a primeira coisa, eu desenhei, tava junto com o Lucas ainda, para fazer o Favela Primavera, que a gente soltou pela produtora Origens Studio. E assim, eu consegui colocar realmente visualmente o que eu queria passar pelo desenho. E assim, foi um desenho bem amador, né? Bem amador, mas deu pra entender, Mas né? deu pra entender. Tinha, só desenhou a silhueta só do bonequinho, né? Na verdade, quem desenhou mesmo... Eu fiz o pior, e quem desenhou um pouco melhor foi o Lucas, ainda que, assim... Não mexe com isso. Ele cara, não tá desenha. Tipo aqueles caras da polícia, né? Tipo, vai descrevendo o que você quer, o outro vai só desenhando ali. Mas assim, seria muito mais fácil eu mostrar isso pra galera do clipe que ia participar, do que mostrar em texto também, que a galera tem que ler e tudo mais. Então, eu já dava pra passar visualmente. Então, tinha os personagens abrindo o capô do carro, né? O sequestrador, né? Tinha várias coisas. E, além disso, você também não vai só fazer o desenho, você também vai fazer o movimento que a câmera vai colocar o movimento que a câmera vai fazer. Então, ela vai vir da esquerda para a direita, você desenha uma setinha assim. É um recurso que facilita muito também, né? E para quem não sabe exatamente ainda o que é um storyboard, eu não sei se vocês já viram, é quando tem mais ou menos uma história em quadrinhos, que geralmente que eu vou dar um exemplo bem
assim, revelador da minha velha idade, né? Mas quando a gente alugava filme, tinha os extras, e nos extras a gente sempre via esses negócios, tipo, o que o diretor tinha planejado. Ou quando tem, tipo, as cenas cortadas, né? Eles É, colocam as cenas eles colocam cortadas lado a como lado. storyboard. Exatamente. E aí é aquilo. Você percebe que é um desenho que meio que mostra o ângulo, mostra o movimento da câmera, e o take segue basicamente aquilo lá mesmo. E ajuda demais na hora de você gravar, né? Eu queria compartilhar uma dificuldade que eu tive com vocês e queria saber se vocês também têm essa dificuldade e a solução para isso. Porque, por exemplo, eu faço storyboard pensando no cenário e pensando na câmera, no ângulo da câmera. Só que quando a gente chega lá no ambiente externo, o ângulo não está favorecendo com a luz. Vocês já passaram por essa dificuldade? Tem uma solução para isso? Na lata, já passamos por essa dificuldade, mas a solução ali é tentativa e erro, é na hora. Porque, ou às vezes você mudar a locação que você está gravando. Mas, geralmente, se você não tiver essa escolha, é que nem, por exemplo, nesse último clipe que a gente gravou. A gente tinha planejado uma coisa, só que a gente tinha planejado para gravar em um determinado tipo de locação, que era um galpão Isso que abandonado. eu ia perguntar. É válido fazer a visita da locação Com certeza. antes de fazer o storyboard? Com certeza. É muito válido. Muito válido. Muito válido. Tipo assim, Porque escrevendo o roteiro você já tem uma ideia do tipo de lugar que você precisa. Entendi. Então é muito válido E você... tira foto do local para depois ser Sim. muito mais eficiente, Sim, né? sim. e não só visitar, mas você também visitar no horário que você for Planeja fazer, né? Ou tem um aplicativo no celular. Eu esqueci o nome agora do aplicativo, mas ele mostra a posição do sol naquele horário. Então você vai, sei lá, você chegou 1h da tarde lá e você vai gravar às 4h. Aonde que o sol vai estar? Você liga esse aplicativo e ele vai mostrar para vocês a posição certinha. Sim, Então, isso são detalhes que tem que ficar atento, porque acaba Tem passando sempre. despercebido Sim. e faz uma grande diferença na hora inclusive, a gente já acho que já até contou essa história, né, em outras lives, mas quando a gente foi gravar o primeiro rascunho, que Escorpiana foi um clipe assim, né, que a gente fez vários roteiros, vários rascunhos, e teve um desses que a gente chegou até a ir no lugar e já tava lá no dia da gravação, a gente ia gravar ali e pronto. E a gente não se atentou à posição do sol. E tinha aqueles ar-condicionado que ficava girando, sabe? E vazava a luz. E na hora que a gente tinha ido lá visitar a locação, era um horário diferente. O sol Então já você não estava se pondo. percebia isso, A gente né? não percebeu. E no dia da gravação era de manhã, o sol tava bem assim, em cima, né? Quase em cima, era quase meio-dia. E... cara, a gente não conseguiu gravar, porque não tinha como tapar ali na hora, né? e assim, a gente perdeu muito... a gente perdeu muito tempo ali vendo se dava para cobrir essa iluminação, mas realmente não tinha como, porque eram vários buracos vindo do teto. E Era aquela... Foi um dia perdido, então. Era uma foi um dia série perdido, foi um dia perdido. Porque assim, a luz ela ia direto na nossa parede que a gente ia gravar, e a gente precisava de um cenário escuro, né? A gente precisava um blackout. Então, a gente precisava do blackout para iluminar com uma iluminação com a luz LED, né? E ter o controle total da iluminação. Se a gente tivesse... ia estar um rastro, assim, porque ela fazia um círculo, né? É aquele... que era? Era um ar-condicionado, na verdade, né? É aquela coisa que fica de metal, sabe? Que é tipo uma Sabe que cupulinha tem de nas metal. empresas? Tem uma pomba em cima girando. Que sempre tem uma meme pomba. desse. Que sempre tem uma pomba em cima. Não, mas era um desses. E isso entra naquilo que você falou. É sempre muito válido você já pensar nesse tipo de coisa no storyboard também. Porque às vezes, se for uma coisa importante pro que você quer passar, é legal você anotar. Por exemplo, um item de cena que tem significado ali. Uma vez eu tinha, inclusive... o storyboard tá desenhado até hoje e a gente nunca gravou. Que era um clipe antigo, uma música antigaça minha. E eu queria gravar um clipe, eu desenhei o clipe inteiro, né? No papel. E tinha esse item de cena que era a garrafa, que o clipe meio que centrava em volta da garrafa. E era legal, nesse caso é legal você incluir, porque o clipe ele vai centrar em volta da garrafa.
E é uma coisa que vale a pena você colocar também, E tá ligado? uma coisa interessante, sempre fazer o storyboard com os pés no chão. Com os Porque pés no a gente chão, está exato. falando de pessoas que não têm tanto recurso, tanto financeiro, não tem tanto recurso em questão de equipamentos. Então, fazer o storyboard sempre com os pés no chão. Porque às vezes você pensa em fazer uma coisa tão foda, e como que você, na hora que chega na hora que vai gravar, como que você vai percebe que aplicar precisa isso? de muito mais coisas, né? Exato. É. Não, mas isso é uma coisa. E não só o storyboard, né? Acho que na hora de você pensar toda a ideia do clipe, roteirizar, você já tem que ter meio que os pés no chão, porque tem certas coisas que precisa de muita gente, precisa de muito equipamento e é difícil mesmo de desenrolar. Bom, pessoal, Olha é o lá, seguinte. vai chegar no livrinho, hein? Ó, livrinho. Tem um livro aqui que chama Doc Comparato da Criação ao Roteiro. Vou mostrar aqui pra câmera. As duas câmeras, né? São tem várias. duas câmeras aqui. Doc Comparato da Criação ao Roteiro, um livro muito bom. É o seguinte, storytelling. Storytelling não. Storyline. É um termo usado para designar com um mínimo de palavras o conflito matriz de uma história. O que que acontece? É tipo o começo, meio e fim, certo? Onde alguma coisa acontece, alguma coisa deve ser feita e alguma coisa se faz. Praticamente a linha... Começo agora, da história, o desenvolvimento e a conclusão. agora fala a diferença entre storyline e storyboard para o pessoal entender. Então, rapaziada, o storyboard, ele é depois do storyline. E, na verdade, o storyline ele vem antes do roteiro, porque para você escrever uma cena, essa cena tem que girar em volta da storyline. E antes do roteiro ainda vem o processo criativo. Exatamente, é onde você escuta, no caso de clipe, né? Onde você escuta a música, onde E uma você coisa, entra uma coisa no legal, conceito. ó, só cortando você rapidinho, uma coisa que eu e o Gabriel conversou no último episódio do Papo Reto, que é, às vezes você tá no busão, às vezes você tá no carro, cara, vem uma ideia ali, anota. Porque é aí que Sim. começa o processo criativo, entendeu? Aí, e as melhores ideias, elas sempre vêm de momentos completamente aleatórios. Sim. Sempre é sempre assim, as melhores sempre vêm do nada. Aham. Então, realmente, cria um grupo no WhatsApp com a sua mãe e aí depois você deleta a sua mãe. E aí você Verdade. manda tudo ali, entendeu? Todo mundo já fez isso. Exato. O Você meu manda grupo- tudo ali rapidinho, cara. Exatamente, é um jeito prático. Às vezes você manda áudio pra si mesmo, só pra você não esquecer. E, bom, enfim, voltando. Storyline, você tendo um conceito que você quer trabalhar em cima, você tendo a sua ideia destrinchada, você cria um storyline. Tendo seu storyline, você escreve as cenas. E a diferença principal entre o storyline e o storyboard é que no storyboard você não tá tirando só o storyline do papel. Você tá tirando o roteiro. Você tá desenhando a cena. Exatamente o que a pessoa vai ver, você vai estar desenhando ali, no produto final. E o storyline não. Você pode fazer até questões de iluminação ali, né? Você já pode colorir, Exatamente. já pode saber de onde vai tá vindo a posição da luz. E é isso, e é essa outra coisa, que você já pode até às vezes anotar certas coisas no roteiro, ou às vezes no storyline você já pode ir fazendo sempre acréscimos à sua ideia de um jeito que você ache que vai funcionar no produto final. Mas a diferença principal é essa, é que o storyline é onde você vai destrinchar os acontecimentos. O roteiro é onde você vai escrever todas essas Criar cenas. personagem, criar conflito, tudo isso. Exatamente. E não só, você vai escrever as cenas, realmente. Tipo, o storyline seria, eu fui resgatar a minha mãe que estava sequestrada. E o roteiro seria, Josh está na sala, Josh pega Tudo suas detalhado. armas. Josh está com um Exatamente. boné, ele tem um caminhar um pouco mais devagar, tudo detalhado como se fosse um livro Exatamente. mesmo. E no storyboard, você desenha isso. mesmo. Sem contar que é tem tipo- fala, se for o caso. E se tiver o- fala. Exatamente, E o que seria, tirando do desenho e colocando no papel também, em vez de você fazer o storyboard, tem o shot list. Que aí é também o que seria contado ali no desenho, no seu desenho. O shortlist, ele complementa tudo, né? Ele fecha tudo. Porque você tendo o storyboard, o roteiro ele vai ser o seu guia para você fazer o seu storyboard. E você tendo o seu storyboard, você vai destrinchar quantos takes você vai ter que fazer
para ter aquilo. E outra coisa do shot list também é que nem sempre a primeira cena que a pessoa vai ver vai ser a primeira cena que você vai gravar. Porque às vezes você montou um setup ali, você já anota no shot list a ordem que você pretende gravar também, de um jeito que fique melhor para você. E é aquilo, se você tem um roteiro, uma cena, que você vai ter, sei lá, cinco takes diferentes, você desenha esses takes no storyboard e no shot list você vai pegar esses takes e vai escrever para você não esquecer qual vai ser esses takes. Você vai escrever esses 5 takes. Você vai colocar que é um ambiente externo, você vai colocar a câmera, você vai colocar a movimentação. Zoom in, zoom out, né? Você vai colocar a movimentação, você vai colocar você consegue até destrinchar o estilo de equipamento, né? Tipo, vai estar. Você vai estar colocando uma gimbal, você vai estar colocando um estabilizador, né? Você vai estar colocando um traveling, que segurado com a mão. Trilho, vai ser segurado com a mão, vai ser pelo um celular, e assim vai, né? Então, tem esses estilos. E assim, o ideal é fazer todos, mas se você conseguir anotar a sua ideia, depois você quiser já desenhar para ficar mais visível e já colocar o movimento, vai ir da esquerda para a direita, eu vou pegar um take que eu vou estar pegando bem próximo e vou afastar assim, então vai ser um zoom out, você dá pra fazer essa setinha, tipo... a setinha entrando, a setinha saindo. A setinha entrando, a setinha saindo, então todas essas coisas você consegue complementar pelo storyboard, né? Só pra deixar um exemplo assim, bem básico, é aquilo, storyline vai ser, sei lá, Josh socou a pessoa na cara. O storyline nada mais é que a narrativa de toda a história. A narrativa de toda a história. O roteiro vai ser onde você vai escrever exatamente o que acontece. Ou conhecido também como script. Exatamente. O storyboard é onde você vai desenhar como você planeja gravar isso daí. Você vai transformar o seu roteiro em uma coisa visual para você ter de guia. E o shot list é mais para você se organizar no dia da sua gravação, tipo, gravar take X, gravar take Y, gravar take Z, para ter tudo dentro da mesma, para você conseguir chegar na sua ideia final, no seu produto final, inclusive. E a organização é fundamental, porque mesmo que você não seja profissional, com esses detalhes, você acaba se tornando um profissional. Exatamente. E também você não acaba perdendo um dia, igual aconteceu com vocês na questão da luz lá. Exatamente. E é aquela coisa, né, que mesmo você se gravando, você fazer essas coisas, elas vão te poupar tempo, porque muitas vezes você não tem o dia inteiro, você não tem a semana inteira. Então, às vezes, você só tem aquele dia, naquele horário para gravar, e você tendo se organizado antes, você consegue otimizar esse tempo, né? Você consegue gravar tudo que você precisa naquele momento. Isso aí. E você deve estar se perguntando assim, beleza, mas eu não sei desenhar. Então, tipo, beleza, vou fazer um rascunho aqui, com um palitinho. Vou colocar um palitinho, mas... Olha, você não fala mal dos homens de palitinho, tá? Mas existem vários tipos de você fazer um storyboard. Você consegue fazer pelo desenho, você consegue fazer também até pelo um 3D, por exemplo, até um negócio mais... Você consegue colocar personagens ali. Não só em 3D, né? Você pode pegar partes que, por exemplo, quando você tá pensando a sua cena, você normalmente, né? Eu, pelo menos, eu sempre vejo referências. E eu, inclusive, eu aconselho vocês a verem referências. E você pode pegar esses vídeos, né? Esses vídeos das referências e você já montar mais ou menos meio que um Frankenstein ali do que você quer no quesito movimento de câmera e tal. É lógico, pode ser um pouco confuso, um pouco trabalhoso, mas também é uma forma. Ou você pode usar fotos também, né? Fotos, com certeza. Você pode pegar, então, dessas referências, então, tem um plano aberto que ele tá num ambiente externo, com um céu mais pôr do sol, assim, vai. Busca a referência já busca essa referência. E tem um site
Tem um site que eu vou procurar aqui pra vocês, depois eu passo, que você consegue ver cenas de filmes por eles. Que tem os Lá- elementos, né, que você eu acho que escolhe. é filme grid, eu acho. É legal Filme grab. enfatizar que não é necessário você saber desenhar, né? Não. Porque às vezes você pode desenhar homem de palitinho mesmo. Vou buscar a imagem no Google. Você pode buscar a imagem no Google, você pode buscar vídeo no Google e, em último caso, você já quiser fazer que nem a gente, às vezes, eu gosto às vezes de fazer, e também eu gosto de fazer porque para mim é mais fácil de entender a questão da sincronização com o tempo. Em 3D, porque existe o Blender, né? Graças a Deus, que é grátis, não é um programa muito pesado, e para fazer um storyboard você não precisa necessariamente detalhar muitas coisas, então o seu projeto não vai ficar pesado e é muito simples de você fazer. O Blender é um dos Sim. softwares de 3D mais fáceis que tem, né, de aprender. E assim, tem vários modelos, né? Então muito... E também tem isso, a comunidade do pessoal em 3D, os caras eles se ajudam demais, então tem várias coisas, animação grátis, modelo grátis que dá para baixar, e isso tudo ajuda, né? Se você tiver só criando um storyboard, você não vai precisar ser um Hollywood nos efeitos Com especiais, certeza. né? Você pode desenrolar sim. Ó, eu achei aqui o site, ele chama Filme Grab, e ele tem várias cenas de vários filmes. Então você gostou, gostei dessa imagem aqui, mais contraluz, assim, pegando só mais a silhueta. Aí você vai ver que filme que é. Você vai lá, clica nele, ele vai dar várias cenas desse mesmo filme para você seguir. Então, dentro de uma cena que você gostou, você pode pegar mais referências. Então, é bem legal e vocês podem usar aí para vocês conseguirem montar ainda mais o seu storyboard, né? E também pegar cenas em movimento. Eu criei esses dias um Frankenstein, que eu peguei várias coisas, porque eu não faço 3D e eu não desenho. Então eu peguei vários, de vários clipes, vários filmes, montei, então já consegui passar para o artista que eu ia gravar mais essa referência. Ele entendeu, achou foda, conseguiu visualizar, conseguiu entender. E depois Então, isso é o isso que- seu próprio guia também, né? Essa que é a visão. Você já consegue mostrar pro artista, ele já consegue ter uma ideia do que você tá vendo, né? E isso também é legal de se falar, que aqui a gente foca em tentar passar para vocês como gravar vocês mesmos, gravar sozinho. Mas, por que não vocês aprenderem também a gravar para outras pessoas, né? Com Porque certeza, pode virar uma carreira também. É um processo que pode acontecer, né? Você vai começar a fazer seus próprios clipes, já vai entender, já vai colocar a mão na massa, isso vai te abrir um leque maior, que você vai pegar outros amigos que também são artistas, traz ele pra perto, vai começar quem sabe chegar até numa produtora, até criar sua própria produtora. Então, você que é artista, você pode ampliar ainda mais os seus negócios. Não é somente gravar para fazer a sua música, mas é aprender ali e você vai evoluir. Não tem outro segredo, né? Aquilo que a gente sempre fala. A maioria dos profissionais no mercado audiovisual é tudo autodidata. É tudo autodidata. Tem muitos que não se profissionalizou assim com um diploma. Sim. Se profissionalizou porque correu atrás. Foi na raça. E começou também, né? Começou, pôs a cara ali e foi buscou fazendo. referências, entendeu como que foi feito aquele processo, aplicou, colocou na prática e virou um grande profissional. E a gente mostrou numa live anterior. E não só, tipo, isso a gente falando em um campo, assim, de, às vezes, pessoas que a gente até conhece, mas eu não sei se vocês sabem, mas sabem quem é Christopher Nolan? Com certeza. O cara é formado em, adivinha o quê? Literatura. E o maluco é, tipo, um dos maiores diretores de cinema de todos, tá ligado? E o cara é formado em literatura, bagulho nada a ver. E você vê, né? E ele sempre gostou desse negócio ele sempre gostou de fazer filme também. E ele foi metendo a cara e hoje é o que é, né? Porque assim, Fantástico ele. a gente pode falar aqui do Josh, né? Que tá na nossa frente e é o cara que a gente sempre traz de modelo.
para vocês seguirem. Ele começou mais ali na música, mas ele sentiu a necessidade, não tem outra palavra melhor para se falar do que sentiu a necessidade de fazer as próprias coisas. E querer, na verdade, como que ele ia passar para um cara aquilo se ele não soubesse falar, né? Tipo, você não soubesse, às vezes, terminologia das coisas, né? Então ele começou a aprender, e é óbvio que você... tem coisas que você vai deixar para uma equipe fazer, para um profissional mais avançado fazer. Tem coisas que eu pego na minha própria produção e chamo pessoas para me ajudarem, mas você sabe fazer essas mas coisas. Eu sei fazer aquelas coisas e por eu saber fazer, eu consigo ter um controle maior, eu consigo analisar de fato aquilo, né? Você consegue saber passar o que você quer passar, né? Tipo, passar o que você quer, né? Falar pra pessoa, explicar, eu quero isso, feito assim, 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 né? E tem muitas vantagens, então, assim, não tem um ponto ruim ali. né? Porque você vai estar gravando as suas próprias produções, você vai estar aprendendo, você pode passar esse conhecimento, você pode fazer a sua carreira a partir disso, né? Com certeza, é isso aí. Mas, beleza, vamos seguir aqui E eu falo fazer a sua carreira, às vezes, não só como videomaker, viu? Às vezes você pode fazer a sua carreira a partir da música, porque você se gravando e você tendo constância de lançamento, nada impede da sua música uma hora estourar, você já tem umas 5, 6 músicas gravadas no Paint e vai só soltando. Então é uma coisa que pode mudar a sua carreira, né? E o que a gente falou aqui também... você aprendendo a você mesmo gravar suas próprias produções, você pode trabalhar mais no vídeo da pré, um teaser, uma pós. Então, que normalmente para fazer um teaser é uns R$250, porque vai ser bem feito. Exatamente. Então, só isso. Imagina você tem que ter 2, 3 teasers ali, tipo, de pré e depois de lançamento, e pós isso, então... É uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas também, né? Tem toda a parte de divulgação, e às vezes você, tipo, todo mundo tá usando bastante o Instagram para se divulgar, né? Você tem que ter aquela constância de postagem, e aí depois você lança para fazer um teaser, pô, 250 o teaser, você paga, sei lá, quanto que é vezes 3 isso? O quê? 250 vezes 3? Que eu sou péssimo. 750. Você paga quase 1.000 contos só pra fazer teaser, cara. E é uma coisa que não é difícil de fazer. E muitas vezes a pessoa ainda não entrega o teaser que você queria, né? Entrega um teaser meio... A gente tem cada vez mais essa facilidade das ferramentas na nossa mão de ter ali, tem os Reels, tem o TikTok, dentro desses aplicativos já tem um molde de edição ali. Por exemplo, tem as crianças, eu tenho a prima da minha noiva, ela tem uma prima que ela pega ali o celular, ela tá editando, ela já baixou um aplicativo e já tá fazendo esse trabalho de edição, então eu fico muito surpreso com isso, a facilidade que a ferramenta tá te proporcionando ali com o próprio celular, então ela tá pegando vídeos, colocando no formato que ela quer e já fazendo essa edição e já distribuindo na plataforma que ela quer, com os efeitos que ela quer, com as transições que ela quer, então é mais de você saber o que fazer do que ficar se limitando e buscando somente produções grandes e não focando no mínimo para você conseguir entregar o seu trabalho. É aquele esquema de escadinha, né? Você tem que começar do primeiro degrau para subir até o topo, né? Não adianta você querer começar já de uma produção de Hollywood. Com certeza. Que nem, por exemplo, você pegar um clipe da Anitta, modo turbo. Quanto foi o modo turbo mesmo? Eu vi numa média, assim, mas nada foi divulgado, mas foi um papo de R$1 milhão, assim, de reais. Agora imagina, você investir R$1 milhão por um videoclipe, né? É uma coisa que não adianta você tentar pular etapas, né? A gente tem que começar com o que a gente tem, como a gente pode. E a gente tá passando aqui para vocês, a gente passou um resumão aqui do que dá para ser feito nessa caminhada de você mesmo se gravar, mas
o foco de hoje é falar mais sobre storyboard e eu quero saber mais um pouco dos benefícios de fazer isso, porque pra mim é o que eu mais gosto de fazer, que é colocar em desenho, que é colocar tipo nas referências de pegando ou desenhando mesmo ali um palitinho, mas sabendo a minha imagem como vai ser. Então eu já gosto mais de seguir nisso daí ou pelas referências mesmo. Sim. Mas quais outros benefícios que você poderia falar? Partindo de... Além disso que você falou, que eu acho muito importante também, que às vezes é difícil a gente explicar só com palavras ou só com texto o que a gente quer, né? É sempre mais fácil a gente explicar visualmente o que a gente quer. Então esse é um benefício. Você estracha, tipo, o que eu quero é isso, tá ligado? Uhum. Palavras deixam muito espaço pra pessoa, às vezes, interpretar de um outro jeito. Enfim, no quesito mais organização, é que a gente sabe que, às vezes, o tempo é muito corrido. E se você não fizer esse estágio de pré-produção bem feito, na hora de gravar vai acontecer duas coisas. Ou você não vai ter tudo que você precisa, ou você vai ter as coisas meio mal feitas. Então, isso é uma coisa que vai te poupar muito tempo na hora de você se organizar pro dia da sua gravação. É uma coisa que já vai dizer, tipo, eu preciso gravar isso e isso. E aí você vai lá e grava só o que você precisa. Você não fica, por exemplo, música. Você não precisa dublar, fazer takes da pessoa dublando a música inteira, 10, 20 vezes, porque na edição você não vai usar a maior parte disso. Você sabe que você vai usar, tipo, eu vou usar ele dublando a música só daqui até aqui. Então é uma coisa que te faz poupar muito tempo na hora de gravação. E qualquer coisa que ajude a você se organizar melhor é que nem você tinha falado. É uma coisa que vale a pena você fazer só pelo fato de que você vai poupar muito tempo. E se você tiver tempo ainda de sobra no dia da gravação, aí sim, você tem espaço para fazer o que você quiser, ou improvisar um pouco também, que é legal às vezes improvisar também. Com certeza. E assim, pra pessoa que também tá querendo começar a fazer isso, então qual que é o melhor caminho para começar? Seria já fazendo um desenho, um esboço ali? O que for facilitar. Às vezes, se você não souber desenhar nem desenho de palito, se você souber desenhar desenho de palito, desenha desenho de palito. Se você não souber, você pode tirar fotos com o seu celular do que você quer fazer. Você pode gravar uma prévia do que você quer em qualquer lugar, só para você ter mais ou menos uma ideia do movimento, o tempo que o take vai levar. Você pode pegar isso pronto, você pode pegar takes de referências, você pode pegar fotos. Isso que... E tem vários jeitos de você desenrolar isso que é de um legal, jeito né? simples, Porque o Josh mesmo já me mandou várias coisas que ele gravou, movimentos com o celular, que ele queria passar ali. Inclusive foi aí que eu vi o porque era importante você fazer esse processo na visual. Visual na pré-produção. Porque eu já tinha mostrado pro meu irmão escrito e ele não tinha entendido. Aí que cara, tá, né? Eu juro pra você, eu coloquei do jeito mais explicativo possível, didático. As pessoas interpretam de outro jeito, Exatamente. Né? A sua leitura é diferente da minha, então o visual é o que mais... O visual não deixa espaço pra isso, né? É muito mais intuitivo, cara. E quanto mais intuitivo, melhor na hora de você gravar. Pra você mesmo. Às vezes quantas vezes não aconteceu comigo? Eu só deixo uma coisa escrita lá e na hora de gravar ou na hora de executar, eu falo, cara, mas o que é isso aqui? Porque às vezes, a correria, você acaba esquecendo, você acaba tendo outras ideias entre o período que você escreveu e o período que você vai gravar. E chega lá na hora, tipo, cara, mas que era essa ideia? Eu sei que era boa, mas eu não sei o que era, tá ligado? Então é sempre importante você ter isso. E pra você que tá começando, cara, você pode pegar qualquer coisa que filme e fazer um take test ali pra você já ter visualmente o que você quer. As produções aqui... Isso sem contar as outras coisas, né, que você já tinha falado até do site e tal. As produções que a gente faz aqui, a maioria delas a gente repassa de forma bem caseira mesmo, de forma
que a gente vai conseguir visualizar o que foi feito. Então, a gente coloca cenários, já tenta colocar mais cenários de iluminação ali. Na hora, você já dá pra testar certas o coisas, próprio né? figurino leva sempre tem essa parte teste, né, pra você fazer. Porque, às vezes, nem sempre o que você tá imaginando na hora é o que vai acontecer. Então, você tem que já ver isso antes. Eu acho que é legal passar... Beleza, eu vou gravar com o meu celular, mas então E essa é uma já passa dica, no local que você tá. essa é uma dica que eu queria ter tido naquele mesmo videoclipe que eu sempre falo mal dele, né? Que, coitado, não serviu pra nada aquilo lá. Mas eu sempre Nossa, pego... eu quero ver esse videoclipe. É horrível, não, você não vai ver. Quero ver. Mas é uma dica que eu queria ter tido, por quê? Porque eu tinha escrito tudo. Quer dizer, não tinha escrito tudo, na verdade, né? Eu tinha só a ideia de um conceito que eu tinha anotado. E eu não tinha feito nem take test. Eu não sabia se a iluminação ia dar certo, eu não sabia se os takes iam ficar esquisitos, como eles ficaram no fim, e eu não sabia como eu iria juntar isso depois, ou seja, foi tipo puro improviso. Eu peguei a câmera, fui lá gravar. E se eu tivesse... E eu não foi por preguiça, né, na real. Foi por falta de informação. Eu não sabia que... Não passou na minha cabeça, tipo, pô, devia fazer um take test, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Eu simplesmente falei, não, quero meu clipe, vou gravar meu clipe. Fui lá e gravei, ficou horrível. E é uma dica valiosa, na real. Você ter esse teste, né? Hoje em dia, o que mais tem é pessoas apresentando seu conhecimento na internet. Então hoje é muito mais fácil. Pelo menos quando eu comecei, Exatamente. era difícil. Eu também cheguei a improvisar. Pegar a câmera e sair gravando. Exatamente. Então, você testava muito, né? Muito. E hoje é muito mais fácil. Até Você entra no YouTube, você você consegue achar ter um tutorial pra você entender como que é feito o tal take, entendeu? Às vezes até você achar o método certo, você vai pesquisando, vai tentando e leva tempo, né? Leva bastante tempo. Aí... E testar também os equipamentos. Por exemplo, você locou um equipamento. Exatamente. Em vez de comprar... beleza, eu quero investir. Tô aqui com R$1.000 na minha mão, quero investir. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Em vez de você já sair e comprar um único equipamento, você pode alugar 3 coisas. E aí você testa elas, você pode alugar na sexta e devolver só na segunda. Então você testa ela e já vai aprendendo com esse equipamento, né? E aí você fala, não, realmente eu posso investir de fato, porque o aluguel vai ser muito menor do que o valor da compra. Então, também testar isso vai ser E é muito legal, né? melhor você gastar no aluguel do que você gastar numa coisa que você não usa ou não sabe usar e fica lá parada por muito tempo até você conseguir usar, né? É isso aí. A parte da analogia, o que você vai trazer? Verdade, né? Ó, pra deixar mais explícito ainda. O storyboard, que no fim era o assunto principal, o storyboard, ele é basicamente o que o desenho do arquiteto é. Porque ele precisa visualizar, entendeu? E tendo o desenho ali, ele vai mandar... Eu nunca soube direito se ele manda pro engenheiro ou se ele manda pra construtora, mas enfim... O designer ali, né, também. Exatamente. Mas pra quem ele for mandar, é uma coisa que ele poderia descrever tudo aquilo, mas não seria a mesma coisa. E talvez não desse... Não, talvez não daria certo. Né? Não. A gente tá nesse processo de mudança de estúdios e tudo mais. E a gente contratou a Melissa, que ela fez essa parte de design. E se a gente fosse fazer por a gente mesmo, não ia sair assim, porque ela passou realmente em forma visualmente e no formato 3D, né? Também. Aonde tudo vai ficar, né? Onde tudo vai ficar com o tamanho certo. Então, é a forma mais legal de se falar mesmo, né? E voltando pro storyboard, é exatamente isso. É você saber exatamente o que a pessoa vai ver no fim. No roteiro você escreve isso, e no storyboard você mata o espaço da interpretação, né? Você deixa bem explícito aquilo visualmente. Essa que é a pegada do storyboard. É isso aí, família. Então,
Para vocês que estão pensando em começar a se produzir, começar a fazer as suas gravações, tenham isso em mente que vocês podem usar esse recurso, né, que é o storyboard, seja ele em referência, seja ele no desenho, seja ele num 3D, igual o Josh falou que tem um programa gratuito que dá para fazer isso. Inclusive, com certeza não deve achem ter... que só porque é gratuito é ruim, viu? É muito bom. É muito bom. Muito, tipo, bom. você consegue fazer uns bagulho absurdo com o negócio. E às vezes eu me sinto mal por ser gratuito. Eu me sinto roubando alguma coisa. Tinha que ser pago. Não, eu penso assim, tipo, mano, o bagulho é muito bom, velho. Tinha que ser pago mesmo. E tem outros programas também, por exemplo, o DaVinci, que é um programa de tratamento de cor, de colorização. O DaVinci é um exemplo disso, né? Mano, então você consegue... Eu usei por muito tempo o gratuito e consegui fazer... E é usado para você fazer comerciais, até filmes, se você usa ele para tratar cor. E assim, ele disponibilizar gratuitamente é muito foda, tá ligado? Muito foda mesmo. Lógico, os recursos pagos são detalhes que fazem diferença e por isso que eles colocam no pago, mas você consegue tratar uma imagem perfeitamente só pelo DaVinci. Então, também é um negócio que a gente vai trazer para vocês aqui, falar mais sobre colorização. Ontem a gente falou sobre direção de arte, também a gente passou referências, porque a galera se pergunta como que a gente vai fazer para se gravar, né? Só da gente ficar falando, faz isso. Não, a gente mostrou em referências mesmo, em videoclipes. Que as pessoas mesmo se gravaram, usaram... Desde webcam, TechPix. Não, daria pra usar TechPix. Várias coisas, porque na verdade é mais do objetivo que você quer trazer do que... TechPix é ótimo. E a liberdade... Eu gravava com uma Philips que era pilha, não era nem bateria. Nossa, eu tinha uma dessa, velho. Você lembra, né? Era duas pilhas. Nossa, é horrível, cara. Mas é o que tinha na mão, é o que a gente usava. E sabe o que é o legal? Que a gente eu até falei no podcast aqui, a pessoa vai ver pelo um celular que é desse tamanho. Não é um cinema que vai precisar colocar a máxima qualidade. Então você já consegue reduzir mais. Quanto menor fica a sua imagem, mais qualidade fica. Sim. Então tem isso e também a liberdade que o clipe dá. Eu gosto de trabalhar com videoclipe por conta disso. Porque tem muita liberdade, então você consegue fazer muita coisa, né? Clipe sendo uma coisa pequena, é aquela coisa que assim, vamos supor que você fez um clipe e ninguém gostou, né? É uma coisa que eu te garanto que em uma semana ninguém nem lembra. Tipo, a menos que for uma coisa muito ofensiva também, tipo, um bagulho muito chamativo, assim, aí beleza. Ou se você trabalhou bem na divulgação, né? Ou se você trabalhou muito bem na divulgação. Mas, cara, é uma coisa que te dá muito espaço pra errar, tá ligado? Te dá muito espaço pra tentar coisa, tentar conceito, e isso é a melhor coisa. O que você tem em mãos, você consegue gravar, porque hoje em dia o maior consumo é a internet. Entendeu? Então você consegue divulgar o seu talento ali. Tipo assim, eu sou bom... E consegue fazer com qualidade, né? Não é assim... O celular hoje em dia, ele já tem muita qualidade. Sim, a gente tá falando de celulares que não custam nem R$1.500. Com um celular de menos de R$1.500 você consegue fazer uma parada. Por exemplo, que uma câmera custaria 5... Sem contar pra mais, lente, né? Uma câmera de qualidade. E tipo... Pra você chegar no nível de 4K, pra ir pra um YouTube, cara, você tem que primeiro mostrar o seu trabalho pra ver se você consegue alguma coisa ali. Se alguém consegue fazer alguma parceria com você, algum network pra você, dar mais um passo, entendeu? Então, é aquilo que você falou, a plataforma das mídias sociais estão ali de bandeja pra você divulgar o seu trabalho. Então, é só você pegar qualquer coisa, um celular, uma TechPix, pra mostrar o seu talento em panorâmica, em plano detalhe, né? Em storytelling. Tudo. Porque é uma tecla que eu sempre bato, né? Que se o seu conceito for bem trabalhado, a imagem em si, ela não vai ser uma coisa tão, tipo... Ela não vai atrapalhar. Porque às vezes você vê um clipe muito simples, mas com uma história muito boa. E é uma coisa que, assim, se você visse aquilo gravado numa TechPix, ainda seria a mesma coisa. Cara, eu sempre tinha preconceito com filme B. Entendeu? Bruxa de Blair. É uma porcaria. Mas eu comecei a assistir filme B. E você vê que não tem uma qualidade de Hollywood. Só que tem um storytelling tão foda
que acaba te prendendo ali, acaba entendeu? te prendendo, exatamente. Então é aquela coisa, o que vale mais é o seu talento. E eu acho que é exatamente isso, porque os caras que fazem filme B, eles sabem que eles não vão chegar no nível de Hollywood, porque eles sabem das limitações de orçamento que eles têm, né? E é muito dinheiro. É E saber, muita saber grana, jogar né? com o que você tem. Isso é. E a gente coloca muito obstáculo no nosso caminho, né? Não, eu só vou começar quando eu conseguir comprar uma câmera. Olha o obstáculo que você colocou na sua vida, porque você tá se limitando a isso. Você percebe, sei lá, anos 1920, a câmera dos caras era em 12 frames por segundo. E hoje em dia, a gente tem celulares que gravam em 120. Então, é uma coisa que o que você tem em mãos não é limitação. Não. Se você souber trabalhar, você consegue desenrolar. Quantos filmes a gente não vê que foi gravado com iPhone? E se você tiver, aquilo que eu sempre falei pro Gabriel, se você tiver uma câmera que grava menos que 24 frames, Usa isso também. Usa isso, sabe por quê? Você vai ter a sua assinatura. Vai falar, porra, o Josh faz uns clipes com menos de 24 frames. Exatamente. Então, você vai acabar fazendo a sua assinatura e levando o seu nome como o cara que trabalha com película, talvez, que nem o Tarantino. O Tarantino só faz filmes só faz filme com película, entendeu? E outra coisa também, por essa liberdade que eu falei que o clipe dá, muitas vezes eu me peguei gravando o clipe que eu precisei usar o celular. Eu precisei pegar um ângulo muito maior, que o iPhone ele dá essa opção de você ampliar a câmera, né? Tem uma lente que você deixa ela mais wide, mais aberta, e eu peguei ela lá de cima e consegui pegar uma imagem muito ampla que eu não conseguiria, porque eu tava próximo do teto já, então eu não conseguiria pegar com a câmera ali, posicionar ela e tudo mais, tudo ia ficar mais difícil, e por essa liberdade que você tem de qualidade, e de assistir também numa tela mobilidade menor, também, mobilidade, né? E aí ela trouxe uma mobilidade assim muito foda, então, porra, olha que, sem contar olha a liberdade que dá. Olha, né? olha o tanto de coisa, né? Porque além da gente ter celular que grava em 4K, celular que grava em 120 frames por segundo, o celular ainda tem estabilização interna. Então já é uma coisa que, cara, se você tiver um celular e souber trabalhar com o seu celular... Eu vou falar a verdade, assim. Quem nasceu nessa época, cara, eles têm tudo de bandeja. Entendeu? Tem de bandeja. Porque na época que eu comecei não tinha isso. Entendeu? Imagina Era na muito época... Tinha que ser mais complicado. criativo ainda. Tinha que ser muito criativo. Eu fico brisando nessas coisas que às vezes eu penso, tipo, imagina em 1920, tá ligado? Os caras não conseguiam nem movimentar a E já câmera. desenrolavam E tanto. desenrolava o bagulho que hoje a gente olha e fala, caralho, mano, os Só malucos que estavam à frente. Sabe o que é tá uma coisa importante? Independente da época, o storyboard sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Entendeu? Exatamente. Sempre, porque é fundamental. A organização é fundamental para qualquer processo de vídeo. Uhum. É Exatamente. isso aí. E especialmente os caras, né? Porque lá aquilo era Hollywood, né? Então, às vezes, você tem que organizar a agenda. E eu falo assim, que aquilo era Hollywood, mas às vezes você também tem que organizar a sua agenda. A agenda de quem vai participar, de quem vai te ajudar ou qualquer outra coisa do tipo. Então, é importante, né? A organização é muito importante. Isso aí. Otimiza o seu tempo, igual você falou. Né? É isso aí, galera. Eu acho que deu pra passar um feedback legal pra galera, né? Umas informações legais, de mostrar que o storyboard é uma peça importante. Sim. Também a gente falou de várias questões aqui dentro, porque aqui a gente traz isso mesmo, a gente tem um tema principal, mas a gente vai falar de tudo que envolve uma facilidade maior para vocês fazerem as suas produções. E eu acho que deu para ficar claro aqui. E é isso, continuem assistindo a gente, continuem acompanhando, porque a gente vai trazer cada vez mais conteúdos assim. A gente invadiu hoje o podcast, o Papo Reto Original, para falar sobre isso, e a gente está trazendo cada vez mais isso, porque é uma necessidade que a gente tem encontrado de fazer vocês, artistas, produzirem seus próprios conteúdos com o que vocês têm na mão, porque E sem depender de ninguém, né? isso, sem depender de algo que te limite. Então, tenham isso em mente, a gente tá aqui para isso, para passar isso para vocês, e é isso aí, família. Vamos continuar nas próximas lives, acompanha a gente, que tem muita mais coisa por vir, demorou? Então é isso, pessoal. A gente vai continuar com esse quadro aqui, né? Sempre trazendo detalhes de cada função dentro do mercado audiovisual para você que quer
aprender um pouco mais, né? E a gente acaba aprendendo também diariamente, né, com nossos trabalhos, nossos networks, né? E é isso, pessoal. Compartilhe, comentem e não deixa de seguir a gente aqui para ajudar a gente a crescer esse canal de comunicação. Beleza, galera?